Olá galera do oitavo ano da Escola Degraus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos fazer agora uma revisãozinha para a nosso fechamento de primeiro bimestre, tá? Para a nossa prova de recuperação de primeiro bimestre, tá bom? Para isso, eu vou contemplar exercícios semelhantes ao exercício que eu pedi na prova de vocês, a prova que nós fizemos de primeiro bimestre, que vocês têm ela em mãos, tá bom? Então vamos começar nessa prova com o preenchimento de tabelas. Então imagine a seguinte situação, que eu tenha essa fórmula aqui, ó, y é igual ao dobro de x. Essa formulazinha y é igual ao dobro de x é uma fórmula diretamente proporcional. Ela é naquele formato, ó, y é igual a k vezes x, né? Diretamente proporcional, porque eu tenho também o meu 2 aqui positivo, né? E vamos imaginar uma seguinte tabela para a gente preencher. Suponhamos que eu tenho aqui alguns valores para x e vou encontrar os respectivos valores de y. Então, vou escolher alguns números, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Escolhi alguns aqui. Se eu substituir o x por menos 2 vezes 2 dá menos 4. Se eu substituir o x por menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Se eu substituir o x por 0, 2 vezes 0 dá 0. Se eu substituir o x por 1, 2 vezes 1, 2. Substituindo o x por 2, 2 vezes 2, 4. Substituindo o x por 3, 2 vezes 3, 6. Então eu tenho esses valores aqui, né? Por que essa é uma variável diretamente proporcional? Porque à medida que eu estou aumentando os valores de x, os valores de y também aumentam. Ó, de menos 2 para 3 eu estou aumentando, de menos 4 para 6 eu também estou aumentando. E o formato da formulazinha é um formato diretamente proporcional. Y igual a k vezes x. Tá joia? Bom, vou construir o gráfico agora dessa formulazinha aqui. Então vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Esse é o eixo y, esse é o eixo x. E vou colocar os números, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Até o 3. Então temos aqui eixo x, eixo y. Então eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, o 3. E aqui eu vou colocar os valores de y, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O menos 2, menos 1, 0. O 2, o 4. E eu não vou ter espacinho aqui para cima para o 6, não tem problema, tá? Bom, estou pulando de 1 em 1 espaço. Vou chamar a atenção de vocês, a mesma unidade do x é a unidade do y, tá? Vou ligar o menos 2 ao menos 4. A ligação vai acontecer aqui, ó. Pronto. Vou ligar o menos 1 ao menos 2. Olha só, tá aqui. Vou ligar o 0 ao 0. Vou ligar o 1 ao 2. Vou ligar o 2 ao 4. Pronto. E eu vou fazer essa reta. Ó. Essa é a representação gráfica que está nessa tabela dessa fórmula que está aqui. Tá joia? Então, tá prontinho aí. Vou agora para outra situação. Suponhamos que eu vá pegar agora essa função aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Y é igual a menos 2 elevado a x.
que eu tenho aqui? Parece que a fórmula é a mesma, mas não é. Troquei um sinal de menos, coloquei um sinal de negativo no 2, tá? Vamos ver qual que vai ser o comportamento dessa fórmula, dessa nova fórmula, com os mesmos números que a gente usou e construindo também o gráfico, tá certo? Então olha só, montando uma tabelinha aqui, usando os mesmos valores, né? Então, ó, vou usar os mesmos valores para x e para y. Vamos obter os valores de y, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, o 2 e o 3, né? Substituindo aqui na nossa fórmula. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, dá 4 positivo. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. E menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. E agora nós vamos construir o gráfico dessa representação. Mas de cara eu já vou tirar uma conclusão. À medida que os valores de x estão aumentando, os valores de y estão diminuindo. Essa não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional, tá? Se eu aumento um, estou diminuindo o outro. Mas por que ela é inversamente proporcional? Porque o meu A é negativo, o meu K é negativo, K vale menos 2. E aqui o K vale 2 positivo, tá bom? Então, olha os números, menos 1, menos 2, aqui tem o 0, 1, o 2, 3. Vou colocar os valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tem um 0. Aqui tem um menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. E vamos fazer as ligações. Vou ligar o menos 2 ao 4 positivo. Tá aqui. Vou ligar o menos 1 ao 2. Tá aqui a ligação. Vou ligar o 0 ao 0. Vou ligar o 1 ao menos 2. Vou ligar o 2 ao menos 4. E vou ligar o 3 ao menos 6. Dessa vez, olha só o que acontece com o meu gráfico, ó. Ele está descendo os valores dele, está diminuindo. Então esse gráfico é um gráfico crescente. Mas esse gráfico ele ficou decrescente. Por que dessa diferença? Um gráfico é crescente e o outro decrescente. O gráfico crescente, o número que está multiplicando o x é o 2 positivo. O k vale 2, crescente. O gráfico decrescente, o k que está multiplicando o x é menos 2, número negativo. Então o gráfico fica decrescente. Espero que vocês tenham entendido essas diferenças básicas entre eles. Tá bom? Bom, vamos lá. Em algumas situações, a nossa fórmula, a nossa função nos dá um gráfico diferente. Ele não nos dá um gráfico que seja uma reta. Então eu vou passar uma situação dessa agora para vocês observarem. Isso vai acontecer quando o x está no denominador. Quando for uma fração e eu tiver x no denominador. Vamos ver aqui, ó. Como é que funciona isso então? Imagine essa fórmula aqui, ó. Y é igual a K dividido por X. Vamos simular uma situação. Vou determinar alguns valores de X para a gente encontrar as respostas em Y. Então eu vou pegar aqui, ó. Fórmula Y é igual a 2 dividido por X. A fórmula é K sobre X e eu estou usando 2 como K. Então eu vou pegar aqui, ó, 1 meio, X valendo meio, X valendo 1, X valendo 2, X valendo 3, X valendo 4 e assim por diante, tá? Eu vou optar aqui por pegar somente números múltiplos de 2, né? Eu vou pegar meio,
meio, 1/4, vou pegar o 1, o 2, o 4, tá bom. São esses números. Primeiro, 2 dividido por 1/4. Pessoal, 2 dividido por 1/4, eu multiplico extremos e meios, vai me dar 8. Depois, 2 dividido por meio, multiplico extremos e meios, vai me dar 4. Depois, 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 4 dá a fração meio. Se fosse 2 dividido por 8, daria 1/4. Tá? Simplificando, dá 1/4. Então, olha lá, ó. 2 dividido por 4, eu simplifico, me dá a fração meio. 2 dividido por 8, eu simplifico por 2, me dá a fração 1/4. Então, olha as respostas que eu tive. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: Ronan, por que você não colocou o 0 nessa sua tabelinha? Aqui tinha o 0, na tabelinha anterior tinha o 0. Mas nesse exemplo você não colocou o 0. Justificativa. Existe 2 dividido por 0? Não existe. Então eu não coloquei o 0. Optei por não colocar o 0. Só coloquei valores positivos aqui, tá? E agora nós vamos para a construção dessa tabela, desse gráfico, tá bom? Que também vai ser cobrado de vocês na avaliação. Então prestem atenção no procedimento. Eixo X, eixo Y. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, o 3, o 4, 5, o 6, tá bom. E aqui eu tenho também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha onde está a fração 1/4 e meio no eixo X. Meio está aqui. 1/4 está aqui, ó. Meio está aqui no eixo Y. 1/4 está aqui, ó. Meio é a metade entre 0 e 1. 1/4 é a metade entre 0 e meio, tá? Vamos fazer as ligações? Vou ligar 1/4 do eixo X até o 8. Não tenho 8 no meu gráfico é muito pequeno, né? Podia até estender ele aqui um pouquinho, ó. 7 e 8. Aí daria aqui, ó, esse ponto aqui, ó. 1/4 ligado a 8. Meio até o 4, agora tem. Aqui, ó, meio até o 4. 1 ao 2. 1 ao 2 vai dar aqui, ó. Depois, 2 até o 1. 2 até o 1 tá aqui, ó. Depois, 4 até o meio. 4 até meio, aqui. E depois o 8 até 1/4. O 8 vai estar lá na frente até 1/4. Não vai dar para fazer no meu gráfico. Mas, ó, olha o procedimento, ó. É uma curva e essa curva não encosta nem no eixo Y nem no eixo X, tá? Ela é uma curvinha, ela não é reta. Então, toda vez que o X ocupa a posição de denominador, eu vou escolher números positivos, algumas frações são divisíveis por 2, e o meu gráfico não vai ser uma reta, ele vai ser uma curva, nesse formato, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse gráfico, tá? E vou agora para outra situação, tá? Calcule x nas proporções. Vamos lá. Quando o exercício pede para a gente calcular x nas proporções, geralmente vem uma situação assim, ó. Letra A. X menos 1 dividido por 2 é igual a 3 sobre 4. Eu estou querendo dizer que essa primeira fração é igual a essa segunda fração. Só que para isso, eu vou descobrir o valor de x multiplicando em cruz. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. É igual 2 vezes 3, 6. Passa esse menos 4 para cá, mudando o sinal. 4x é igual a 6 mais 4.
6 mais 4 é 10, então x é igual a 10 dividido por 4. Dá para simplificar? Fração 5 meios. Esse aqui é o valor de x. Pronto. Já descobri o valor de x nessa proporção para essa fração ficar igual a essa. Vamos fazer mais um exercício desse tipo. Letra B. A letra B fala assim, ó. X mais 1 dividido por 3 é igual a x menos 1 dividido por 4. De novo, vou multiplicar isso aqui em cruz. Então vai ficar 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1 é 4. Igual 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Letra para cá, número para lá. Então vai ficar da seguinte maneira. Quatro x menos 3x é igual menos 3 menos 4. Mudei o 4 de lugar, ele vai mudar o sinal dele. E aí eu tenho 4x menos 3x é x igual a menos 7. 4x menos 3x dá 1x. Menos 3 menos 4, menos 7. Pronto, descobri o valor de x na proporção. Esse tipo de exercício, você tem duas igualdades, duas frações, essa fração igual a essa fração. Para resolver, você multiplica em cruz e resolve e encontra o valor do x. Não se esqueça que você tem que colocar a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? Ó, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1 é 4. A mesma coisa para o outro. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Atenção para esses detalhes, tá bom? Forte abraço para vocês. Daqui a pouco estou enviando outro vídeo.